Hoje a gente vai fazer uma tier list de Demon Slayer. Uma tier list, pra quem não sabe, é basicamente uma lista com os personagens da obra, classificando eles em um determinado assunto. No caso de hoje é um assunto que é a importância do personagem na obra de Demon Slayer. O quão impactante foi esse personagem durante a sua passagem na obra. Então a gente vai analisar os superiores, os caçadores, os Sashiras, e vamos ver como cada um deles impactou no desenvolvimento da obra. Mas antes de qualquer coisa, eu quero mandar um salve aqui pros membros do canal. Cara, vocês são demais, o apoio tá incondicional, já passei de 20 membros e eu tô realmente muito, mas muito feliz. Até porque 20 membros comparado a um que eu tinha um tempinho atrás já me emocionou demais, então obrigado a todos vocês. Então um salve para os Sashiras, Zetai, Tomura, Scanor XP, Ice Fox, Theo Nascimento, Paulo Alexandre, Luiz Igor, Samuel Roster, Luiz Henrique, Olavo Ribeiro e Natsuki. Os Shinobis, Igor Araújo, Mr. Hopper, Léo Souza, os Shinigamis, Caio Danilo, Luiz Sete, Biel Teoria, Zemike, Takumi, Shinasada. Temos também o único God, que é o Sangbon Mi4. Cara, muito obrigado mesmo por ser God aqui do canal. E por fim, nossos dois Saitaminhas, Kali Coutinho e Battle Beast. Galera, obrigado de coração pelo apoio de vocês, isso motiva demais. Então agora, sem perder tempo, já vamos partir aqui pra tier list. O primeiro aqui é Kokushibo, a Lua Superior 1. E bom, esse Oni sim, é um Oni que impactou muito na obra, principalmente com seu passado, se relacionando com vários caçadores do futuro. Ele, como humano, se chamava Michikatsu Tsugekuni, e ele é o irmão gêmeo mais velho do Yoriichi. Algumas pessoas perguntaram aqui nos comentários, como assim irmão gêmeo mais velho? Basicamente, quando dois gêmeos nascem, um deles nasce primeiro, e esse é o primogênito, é o irmão mais velho. Então, esse que nasceu é o irmão gêmeo mais velho do irmão gêmeo mais novo, que no caso mais novo é o Yoriichi. E Michikatsu, em sua infância, era considerado um prodígio em sua família, tanto que ele iria herdá-la. Até que o Yoriichi meio que estragou as expectativas dele, quando nocauteou o professor de esgrima dele sem nenhuma dificuldade. Professor esse que o próprio Michikatsu nunca havia conseguido encostar sua espada. Então essa foi a sua primeira frustração com seu irmão, vendo que o Yoriichi nasceu muito, mas muito mais forte que ele. Até então, até esse momento, antes do Yoriichi nocautear o professor, o Michikatsu tratava seu irmão com um pouco de desdém. Ele meio que desmerecia o Yoriichi, porque ele achava que ele era fraco, que precisasse ser protegido, que ele era o seu irmão fraquinho. Só que era muito, mas muito pelo contrário. Ainda mais quando ele descobriu que a visão do Yoriichi era diferente da visão dele, que o Yoriichi tinha uma visão especial. E isso frustrou muito, mas muito o pequeno Michikatsu, ao ponto de ele mal conseguir dormir de noite. Ele ficava no quarto pensando o que aconteceu. Ele perdeu sua posição ali de herdeiro da família. Ele foi considerado o irmão mais fraco. E isso pra ele, que até então era o prodígio, era o que era elogiado, era o filhinho do papai, de repente foi tudo por água abaixo. E ele queria seguir aquele destino que seria o do Yoriichi de viver num templo. Até que tudo, entre aspas, volta aos eixos quando Yoriichi vai embora após a morte da mãe deles. E aqui acontece mais uma frustração com Michikatsu, porque o Yoriichi meio que vai embora por ser mais forte que ele. Se Michikatsu fosse mais forte que o Yoriichi, jamais o seu irmão mais novo teria ido embora. E junto à morte de sua mãe, que ele usava para menosprezar o Yoriichi, porque o Yoriichi sempre estava ali embaixo dos braços dela e tal, ele percebeu ali com a morte dela que o que o Yoriichi fazia era na verdade ajudar a mãe deles, e não necessariamente ficar embaixo das asinhas dela igual ele pensava. Então essa frustração foi só se acumulando e acumulando cada vez mais, sendo fortalecida por vários momentos marcantes na sua infância. Então quando o Yoriichi foi embora, ele ficou meio monótono, ele não teve mais o que fazer. Ele cresceu, ele desenvolveu uma família, teve filhos, até que ele e seus soldados, os seus subordinados, foram atacados por um Oni, e isso já 10 anos depois que Yoriichi foi embora. E quem veio salvar ele foi o seu irmão. Yoriichi, com poucos golpes, derrotou aquele Oni. Todos os subordinados haviam morrido porque ele era fraco, e seu irmão, em poucos golpes, o salvou. E isso fez com que ele abandonasse sua família para entrar na Demon Corp, porque na cabeça do Michikatsu, isso faria dele um homem forte. E assim, pelo menos para ele, seria a primeira chance real que ele tinha de passar o seu irmão, de ser mais forte que o Yoriichi. Talvez se ele aprendesse a respiração concentrada, talvez se ele ganhasse uma marca parecida, talvez se ele pudesse usar a respiração do sol. E nesse talvez, ele virou o segundo mais forte, abaixo somente do próprio Yoriichi. E quando ele viu ali que os outros caçadores estavam morrendo pela marca, ele ficou de novo frustrado, porque ele ia morrer sem superar seu irmão. Todo o sacrifício que ele fez, contando abandonar sua família, virar um caçador de Onis, pôr a vida em risco, seria em vão, porque ele ia morrer sem superar quem ele queria. Ele jamais seria o espadachim mais forte, e por causa disso, ele se aliou ao Muzan quando recebeu a proposta do rei dos Onis. O Michikatsu, ele parou, olhou para o Muzan, ele sentiu que era um homem perigoso, ele percebeu as intenções do Muzan, mas para ele
não importava, porque ele queria poder, ele queria ser mais forte que o irmão dele. Não importava o método ou o que ele queria sacrificar para isso. Então, ele virou um Oni. O Michikatsu basicamente provocou a expulsão de Yoruichi da Demon Corp, porque ele foi uma indicação do seu irmão ali dentro. E com ele virando Oni, indo para esse lado, não só prejudicou Yoruichi que foi expulso, mas ele vazou muitas informações da Demon Corp para o Muzan. Tanto que logo depois, o Buyashiki foi morto. Sim, alguém da família Buyashiki já foi morta pelos Onis, e foi por informações dadas pelo Michikatsu. Então ele era assim um cara muito fiel ao Muzan, porque o Muzan forneceu a ele algo que ele queria muito, que era a vida eterna para poder se aprimorar e quem sabe superar Yoruichi. Coisa que não aconteceu, porque ele se encontrou com Yoruichi novo e foi derrotado. O impacto do Michikatsu na obra até aqui é mais ou menos um impacto na criação das respirações, que ele teve participação na Era Sengoku. Ele foi uma pessoa importante no desenvolvimento da marca, dos passos do Yoruichi ali dentro, porque o Yoruichi realmente se portava com ele. Ele foi uma pessoa que fez com que o Yoruichi saísse da Demon Corp, e com essa saída do Yoruichi, as gerações seguintes foram fracas. Porque se o Yoruichi não tivesse sido expulso e ficasse na Demon Corp, por mais que Michikatsu, não se tornando Oni, teria morrido, as outras gerações seguintes, os que nasceriam para virar Demon Slayers, teriam uma pequena chance de ter a marca do caçador, já que o Yoruichi ainda estaria vivo, ele ficaria vivo até os 80 anos. Então sim, essa decisão de virar um Oni e fazer seu irmão ser expulso de certo modo, prejudicou muito o poder de fogo do Demon Corp. Caçadores mais fracos nasceram após a Era Sengoku, tanto que a Era Sengoku por muito tempo foi a geração de ouro, foi a Era de Ouro do Demon Corp. Foi quando chegaram mais próximos de matar o Muzan. E essa geração passada só foi superada pela própria geração da Era Taisho. Então, o Kokushibo, nesse quesito, sem citar o que ele fez depois, já era sim um personagem muito importante. E depois que ele virou um Oni, ele se desenvolveu, começou a crescer cada vez mais, matou vários Hashiras, matou vários caçadores, era um Oni muito perigoso, tanto que até entre os subordinados do Muzan, ele era sim um Oni muito, mas muito respeitado pelos outros. O Doma, de certo modo, respeitava ele, o Akaza respeitava ele, os outros Onis de baixo tinham medo dele, e ele era, pro Muzan, um parceiro de negócios. O Muzan olhava pro Kokushibo um pouco diferente dos outros Onis. Ele via nele um cara que ele podia contar pra tudo, alguém fiel e que ele podia falar, mata essa pessoa, ele iria lá e iria matar. O Kokushibo era assim um personagem bem impactante. E quando a gente chega no ápice da Era Taisho, no Castelo Infinito, bom, aí a gente tem um problema. Porque os feitos dele no castelo se resumem em matar o Genya e mandar o Muichiro de arrasto pra cima. Então são dois feitos que, no geral, não foram tão importantes assim, já que ele se livrou de dois caçadores fracos e os mais fortes, que eram Sanemi e Gyomei, acabaram vivos para enfrentar Muzan. Então Kokushibo no castelo não teve tanto impacto assim como deveria ter. Eu diria que ele é assim um personagem muito importante mesmo da construção de Yoruichi. Como eu disse, se ele não tivesse vazado do Demon Corp, as gerações futuras, por pelo menos 100 ou 200 anos, teriam de certo modo uma garantia da marca do caçador. Então ele teve esse impacto de cortar essa relação com o Yoruichi, de fazer ele ser expulso, de ser a lua, o sol da Demon Corp. Então eu considero isso importante. Eu vou deixar ele aqui na tier importante por causa de tudo isso. O próximo da nossa lista é Doma. O Doma, ele é um personagem importante por ser uma lua superior, mas o impacto dele no geral na obra é bem mais ou menos, porque o Doma não tem tantos feitos assim. Basicamente ele derrotou a Kanai num duelo, né, que fez a Shinobu se motivar para continuar ali no Demon Corp, para futuramente meio que construir a droga Shimuzan junto com a Tamayo e o Yoshiro, mas ainda assim ele tem poucos feitos reais, porque depois ele enfrentou a Shinobu, até derrotou ela e foi enfrentar a Kanao e Inosuke, mas falha. Não dá pra explicar o porquê o Doma perdeu uma luta tão fácil pra ele. Ele era muito mais rápido, ele era muito mais forte, ele era muito superior em todos os quesitos possíveis em relação aos dois que ele tava lutando, e ele perdeu. E esse problema dele, de não conseguir definir a luta, gerou um aspecto complicado no personagem, porque ele podia ter um impacto considerável ali no castelo, ele podia matar todo mundo, ele tinha esse repertório de poder criar clones e dominar muito espaço no castelo, atacando muitos caçadores ao mesmo tempo, mas não, ele foi muito nichado. E apesar de ser feito em cascata, dele derrotar Kanai e criar Shinobu, né, criar essa caçadora que veio a trazer um aspecto muito grande para derrotar o Muzan, é mais mérito da Shinobu do que do Doma, já que a Shinobu já era uma Demon Slayer na época. E matar a Kanai ou não interferiria na criar ou não essa cura, porque de certo modo, ela tinha sim ódio aos Onis e ela já buscava vingança, e isso só intensificou ainda mais. Então nesse aspecto o Doma não tem tanto assim impacto. Ele trouxe também o Gyutaro e a Daki, mas, bom, como vocês sabem, o impacto dos dois também não é assim tão grande como deveria, né? Mas eu vou deixar o Doma como um personagem que nem fede nem cheira, porque eu não vejo tanto impacto dele assim na obra.
Eu acho que ele foi muito mal aproveitado pela oportunidade que teve em cima dele. Ele é um Oni interessante, tem uma personalidade chamativa, tem um design também bem chamativo, um personagem que muita gente gosta, mas ele foi muito mal explorado pela autora, foi até negligenciado por ela. Então vou deixar nem fede nem cheira. A próxima é Kanai Kocho. Bom, a Kanai é a irmã mais velha da Shinobu. É uma personagem que a gente não vê tanto dela. A gente vê que ela trouxe a Kanao pra Demon Corp, ajudou a Shinobu a meio que roubar ela ali do pessoal que tava fazendo nada de escrava. Ela não roubou, né? Meio que comprou ela de forma forçada. Vamos dizer assim, ela socializou a Kanao. Mas a Kanai é uma personagem que trouxe pra Shinobu um impacto muito grande, porque ela era sua única família, já que no ataque passado que Gyomei salvou as duas, os pais delas já haviam sido mandados de arrasta pra cima. Então as duas ficaram sozinhas, e a Kanai fez o papel de irmã mais velha, que protegia a mais nova, tanto que ela pede pra Shinobu parar de caçar Onis. Mas quando ela percebe que a determinação da sua irmã era muito maior do que ela imaginava, ela passa para Shinobu instruções de como derrotar o Doma. Então, diferente de alguém como Rengoku, por exemplo, a Kanai trouxe para Demon Corp informações extremamente valiosas. Ela explicou o que é Jutsu do Doma, ela explicou como funcionava a característica da lua superior, o que deu a Shinobu a oportunidade de no futuro pensar em um plano para poder derrotar esse Oni caso ela enfrentasse. Plano esse que foi executado com perfeição junto a Kanao e Inosuke, o que gerou a derrota do Doma. Se não fosse para Kanai, com certeza o Doma não teria morrido no castelo. Então ela é sim importante, mas não tão importante assim ao ponto de desequilibrar a obra inteira, porque não tem luta, não tem ela sendo mostrada, treinando, lutando. Mas lembrando também que foi ela quem ensinou a Kanao a respiração da flor, então ela teve bastante impacto no plano de derrotar a Lua Superior 2. Eu vou colocar ela como nem fede nem cheira, mas acima do Doma, porque ela foi importante sim pra Demon Corp conseguir fazer alguma coisa no castelo, porque com o Doma vivo, com a Shinobu, o Inosuke e a Kanao fora de jogo, seria questão de tempo até as Luas Superiores fecharem o cerco e cercarem os Sashiras ganhando a luta no castelo. Então vou deixar ela aqui nem fede nem cheira mesmo. O próximo é o Akaza, e sim, esse aqui teve impacto considerável também. O Akaza, ele matou o Rengoku. É um feito muito bizarro, porque pra gente o Rengoku naquele momento da obra era referência como personagem forte, junto a Shinobu e ao Tomioka. Ele era o cara que estava se destacando como Hashira. Ele mostrou força, mostrou ser um cara surpreendente, um cara que tá pensando em proteger as pessoas com uma ideologia da hora. A gente olhar pro Rengoku como alguém olha, sei lá, pro Almighty My Hero. O problema é que, bom, o Akaza fez a gente ser frustrado. Ele ensinou pra gente que os Onis são muito, mas muito mais fortes que os caçadores de Onis. E esse problema do Akaza gerou na gente leitor um impacto grande, um impacto emocional. Algo que é até difícil escrever, porque ele é um personagem muito 880. Ou você odeia ele, ou você adora ele. Já que na luta com o Tanjiro e o Gil, o Akaza se mostrou como um personagem muito bem construído. Ele tem um passado muito forte, ele tem um passado de ele amou alguém, onde ele fez de tudo para proteger a sua família, proteger seu pai, e não conseguiu. Ele teve falhas, ele perdeu o pai, ele perdeu a amada dele, perdeu o segundo pai dele, ele não protegeu ninguém. O Akaza tem essa coisa de ser um personagem muito chamativo pela história dele. O impacto dele na obra é principalmente no protagonista, na sensação de que a obra é perigosa. E de fato é, ele traz pra gente uma sensação de perigo. E só de eliminar o Hashira, ele fez que a obra desequilibrasse, que fizesse os pilares ficarem mais atentos, que percebessem que os superiores não estão no alcance deles. Então essa parte do Akaza derrotar o Rengoku e trazer para a obra um certo medo, uma certa pressão, mostrando a diferença de Lua Superior para Hashira, sendo que na luta toda ele estava rindo, sorrindo e brincando com o Rengoku, como se o Rengoku não fosse ninguém, onde o Rengoku poderia morrer a qualquer momento, a gente percebe o quão o Akaza foi impactante nesse aspecto. Mas e na obra em geral? O quão impactante é o Akaza? Bom, a gente vê lutas dele 2 vezes. A primeira com o Rengoku, onde ele sai vencedor, mas não elimina o alvo, que no caso era o Tanjiro. E no castelo, onde ele faz o contrário de viver com ele mesmo. Ele não perde a luta, mas também não ganha. E ele poderia ter ganhado se mantesse a sua relevância, se ele pudesse continuar lutando do jeito que ele queria. Mas óbvio, os passados vieram, as imagens de sua esposa, as imagens do Keizo, as imagens de sua mente vieram à tona e ele acabou lembrando da vida de humano. Isso fez ele parar com a regeneração da cabeça e simplesmente ser deitado por ele mesmo. Ele mesmo se deitou. E o problema da casa aqui é que o impacto dele acabou ficando pequeno. Foi um impacto muito mais no Tanjiro do que na obra em si.
porque os Hashiras estavam acostumados a ver pessoas morrendo. Eles colocavam a vida em risco. O próprio Rengoku, quando a casa chegou ali, percebeu que ia morrer. Ele sabia que não tinha chance e que nunca teve. Então, a participação da casa é basicamente motivar o Tanjiro a ser mais forte, a motivar o Tanjiro a poder lutar com alguém. Em suma, ele perdeu pro Gil e perdeu pro Tanjiro sem matar ninguém no castelo. Então a participação da casa é muito parecida com a da Kanao e do Doma. Ele nem fede nem cheira, foi mal aproveitado. Então vou deixar ele ali, na frente dos dois, mas não nem fede nem cheira. O próximo é o Hantengo. E bom, esse aqui é considerável. Esse aqui tem um impacto muito considerável na obra porque ele tem um feito bem interessante. Que ele é o Oni responsável por fazer a Nezuko superar o Sol. Se não fosse por Hantengo, jamais Nezuko Kamado teria superado o Sol, já que ela nunca ia ficar exposta porque o Oni tem medo do Sol. Mas quando ela ficou exposta para salvar os ferreiros e evitar a fuga do Oni, ela superou o Sol. E quem provocou isso foi o Hantengo. O próprio Muzan dá os créditos ao Hantengo por isso, ele agradece o Oni. E o Hantengo é muito importante por isso. Na Vila dos Ferreiros, evolução de personagem, ele talvez seja responsável pela Mitsuri marcada, mas como a gente sabe, Mitsuri não tem tantos feitos assim no Castelo Infinito. Mas sim, ele é um personagem, por esse fato de trazer a Nezuko à tona e fazer superar o Sol, é um personagem importante. Então vou deixar ele no muito importante porque esse impacto da Nezuko é o que gerou o Castelo Infinito. Lógico, a parte do Kokushibo, mas sim, muito importante. Sem ele não teria Castelo Infinito, não teria a batalha final e o Muzan jamais seria derrotado. Gyoko. Cara, esse aqui é o famoso Lua Superior que nasceu pra morrer. O Gyoko não tem nenhum feito expressivo, ele não tem nada que a gente consiga exaltar nele, porque ele apareceu, teve uma luta, ele não matou ninguém, só aqueles ferreiros figurantes, lógico, né, porque tem que matar alguém, uma Lua Superior, mas impactante, ele não matou Haganezuka, não matou o Pequeno Ferreiro, não matou o Ferreiro do Inosuke, não matou o Moichiro, e ele ainda falhou em não matar o Moichiro, porque ele teve chance sim, então o Gyoko ele é um problema, ele é um Oni muito mal aproveitado, um dos poucos que realmente parece um Oni, mas mal aproveitado. A gente nem tem exatamente o passado dele contado no mangá, então o impacto dele na obra, a maneira que ele impacta, é só para criar a Vila dos Ferreiros. Ele é o Oni que foi ali e achou a vila, então ele foi o responsável pela criação do arco, mas em si, ele não é tão importante assim. Eu vou deixar nem fede nem cheira, mais acima do Doma, do Akaza e da Kanai. Por quê? Porque ele foi o responsável por achar a vila. E esse é um feito que impactou muito, mas muito, na criação de cenário para Nezuko superar o Sol, também na criação do Castelo Infinito, que logo depois impactou na derrota do Muzan. Sem o Gyoko na reunião dos superiores, sem ele falar que descobriu os ferreiros, o Muzan também não teria morrido, a Nezuko não teria superado o Sol, e Tanjiro e os Hashiras jamais chegariam à cabeça do Muzan, jamais eles conseguiriam lutar com ele, porque sim, o Gyoko foi importante para esse andamento da obra. Então vou pôr ele ali importante, acima de Kanai, Doma e Akaza, justamente porque ele criou um arco. Então vamos pôr ele lá. Nakimi. Cara, aqui é a importância. Eu diria que até agora, essa aqui é o anime mais importante. Porque a Nakimi no castelo, eu diria que ela foi um monstro. Vocês não estão ligados nisso. Se vocês observar a obra, observar com muita calma o que aconteceu ali, a Nakimi, ela só não estava no controle do castelo. Ela planejou tudo, ela dominou o campo de batalha completamente. Ela criou situações. Quem levou a Shinobu até o Doma? Nakimi. Quem fez a Kanao chegar até o Doma? Nakimi. Quem fez o Akaza chegar até o Tanjiro e o Tomioka? Nakimi. Quem protegeu o Muzan no castelo inteiro, deixando só os batalhões chegarem perto quando ele estava recuperado? Nakimi. Nakimi comandou o castelo. Fora isso, ela segurou 2 pilares com ela. Ela segurou tanto a Mitsuri como o Banai de uma vez, os 2 juntos. E se não fosse pelo Yoshiro, ela estaria segurando até hoje. Ela é um personagem muito forte, muito dominadora e muito importante. Tanto que o Muzan era muito colado com ela, porque a Nakimi, além de ser um carro, né, ele conseguia ir para todos os lugares com ela. Ela era sim uma Oni com manipulação espacial, ela conseguia controlar o espaço em volta dela, conseguia manipular os Onis e podia invocar qualquer Oni na hora que quisesse. Digamos assim, o Akaza está a 30 km de distância, e a Nakimi já passou pelo lugar que o Akaza estava. Ela se teletransporta para lá, abre o castelo, puxa o Akaza e põe ele na frente do Muzan. Ela é um absurdo. Ela criou as lutas no castelo, ela ditou o ritmo dos Onis. E se não fosse pelo Yoshiro, ela não teria morrido, e o Muzan teria ganhado a guerra, porque o território seria inteiro feito para ele. E nenhum Hashira conseguiria lidar com ela facilmente. Lidar com ela é muito difícil. E como vimos também pelo Banai e pela Mitsuri, a defesa dela, chegar perto dela, é extremamente difícil, porque ela teletransporta você, ela abre portas do nada, ela controla o castelo de maneira que mude a gravidade.
e dentro do território dela, ela é sim o maior perigo para os caçadores de Onis. E bom, onde ela fica nessa lista? Eu diria que é muito importante, porque tudo que aconteceu ali foi graças a ela. Como eu disse, as lutas anteriores, até a luta do Kaigaku com o Zenitsu, foi tudo construído por ela. Então vamos deixar aqui no muito importante, até a frente do Kokushibo, que se os caçadores ganharam, foi porque a Nakino foi derrotada, e ela é sim um pilar da parte dos Onis. O próximo é o Kaigaku, e cara, esse aqui tem história. Kaigaku, bom, era uma das crianças do templo de Gyomei, o mesmo templo que ele foi expulso, chamou o Oni, voltou pro templo, tirou as velas de glicínia e fez o Oni atacar as crianças. Essas crianças, quando foram mortas, não conseguiram ser protegidas pelo Gyomei. E com isso, o Gyomei foi acusado no outro dia de ter assassinado crianças. E Kaigaku saiu de boa, ele foi embora do templo, como se não tivesse feito nada, e trocou a vida de todos pela sua. E isso criou o caçador de Onis mais forte da Demon Corp atual, que é o Gyomei Medima. Gyomei só foi capaz de virar caçador de Onis porque quando ele foi condenado, o Buyashiki foi lá e falou: você não fez nada, você pode virar um caçador e se vingar. Então sim, Kaigaku nesse aspecto é muito importante. Ele criou Gyomei, e criando Gyomei, ele criou Shinobu e criou Kanai, que derrotaram Domo. E Gyomei derrotou Kokushibo, e criando Kanai, criando Shinobu, ela criou Kanao. E criando Kanao, bom, vocês sabem, ajudou na batalha final, e além de ajudar na batalha final, ela foi muito importante para parar o Tanjiro Demon King. Se aquele Tanjiro não fosse parado, em questões de alguns dias, seria talvez o fim da humanidade em Kimetsu. Então Kaigaku tem um efeito borboleta muito grande na obra. Sem ele, não teríamos Gyomei, não teríamos Shinobu, não teríamos Kanao, não teríamos Kanai, não teríamos o veneno que envenenou Muzan, não teríamos nada. Já que a Tamayo também não conseguiria criar sem a Shinobu. As duas fizeram uma dupla. As duas, junto com o Yushiro, lógico, que estava ali junto como auxiliar delas, foram as cientistas e o cientista por trás da criação da droga. O Kaigaku é muito importante. Sem ele, a Demon Corp teria pelo menos 3 Hashiras a menos, considerando que a Kanao também atingiu esse nível. E considerando também que sem a Shinobu na Demon Corp, cara, muitos caçadores teriam morrido. Muitos. Inclusive o próprio Tanjiro, o próprio Inosuke, o próprio Zenitsu, talvez até alguns Hashiras que foram socorridos por ela. Então o Kaigaku é um Oni bizarramente importante em efeito borboleta. Muito importante! Agora temos a Daki. Cara, é complicado. A Daki é realmente muito complicada. Ela é Moiran, ela não tem tantos feitos assim de impactar na história, já que ela não saiu do distrito, não era uma Oni que se mexia tanto. Ela era uma Oni, sim, interessante, era legal ver o Kikijutsu dela. Ela é uma Oni bonita, é uma Oni que, poxa, é bem chamativa mesmo pelo design dela. É uma Oni que grita, chora, parece uma criança. Mas não é importante, ela não tem uma importância grande. Até porque a dificuldade do distrito não é ela não é o personagem mais difícil dali. Na realidade, a importância da Daki ali é em criar o arco. Sem ela, o Uzui não teria ido pro distrito. Mas mesmo criando o arco do distrito, ela ainda não é um personagem tão assim impactante. Então vou dizer assim que ela não muda muita coisa. O Kakushi que cuida do Tanjiro. Bom, eu deixei ele aqui, mas eu quero abordar todos os Kakushis da obra. O quão importantes são os Kakushis para Demon Corp. Cara, é um pilar da Demon Corp os Kakushis. Além dos Hashiras, dos caçadores, da Mansão Borboleta, da Vila dos Ferreiros, os Kakushis são pessoas muito importantes. Eles salvam vidas. Apesar de não serem caçadores, não terem capacidade de caçar, eles salvam muitas vidas de caçadores. Eles salvam pessoas, eles limpam ali o território. Eles fazem trabalhos extremamente difíceis para a Demon Corp. Eles transportam caçadores que estão vendados até os ferreiros. Eles fazem todos os trâmites de localização. Alguns são até mais técnicos, mais especializados em algumas áreas. Os Kakushis são muito importantes em muitos aspectos. Sem eles, os caçadores não conseguiriam fazer nada. Eles não conseguiriam sobreviver em batalha, não teriam auxílio, não teriam ninguém ajudando. Os Kakushis são pessoas importantes. Eu vou deixar eles aqui por ser um dos pilares da Demon Corp, pessoas que auxiliam, que orientam, que passam de lugares para o outro, que organizam ali a organização internamente, junto ao Kagai Buyashiki. Eu vou deixar eles como pessoas importantes. Sem nenhum Kakushi, o impacto na obra seria mais ou menos que tirar todos os ferreiros. E a Raba? É inútil. Até hoje eu não entendo porque o Muzan chamou ele e a Susanoo pra ir lá lutar com o Tanjiro, já que ele tá com medo do Tanjiro. Eu não vou nem pensar muito, vou pôr só inútil. Gyutaro. Não tem muitos feitos, o Gyutaro não matou ninguém na obra.
Ele não tem impacto. Ah, matou 15 Hashiras. Eu não conheço nenhum. O Gyutaro, ele não fez nada muito assim acima da média na Naruto Show. Mas, ele parou o Tengen. E pra quem não sabe, o Tengen Uzui é um Hashira consideravelmente forte. Tão forte quanto o Tomioka e o Sanemi, talvez até mais forte que os dois. Ele na época era o Hashira mais rápido, era o segundo Hashira com mais força física, era um Shinobi extremamente experiente. E o Gyutaro tirou esse cara de jogo. Imaginem agora que o Gyutaro não tirasse o Uzui de jogo. O Uzui estaria no Castelo Infinito. Quem o Uzui iria enfrentar, eu não sei. Mas que ele seria uma máquina de guerra, o Marco do Caçador, ele seria. Porque ele é um cara especializado em guerra. Ele é um cara feito para resolver problemas. Porte físico grande, maior até que o do Mishikatsu quando era humano. E ele sim seria um problema para o Muzan dentro do Castelo Infinito. Gyutaro tirando ele de jogo, tirando essa ameaça que era o Uzui, fez um grande impacto sim na obra. Ele tirou um dos Hashiras mais fortes que teriam feito muita coisa no castelo. Eu não diria que é um impacto tão grande, porque a vitória ainda veio para Demon Corp e só viria com mais facilidade. Mas ele ainda assim teve mais impacto que o Akaza, que matou um Hashira fraco, que o Doma, que matou outra Hashira fraca, e a Kanai, que só fez eliminar o Doma. O Gyutaro eliminou um problema bem grande. Eu diria que ele nem fede nem cheira, tá acima da Dark sim, que apesar de ter criado o arco não eliminou ninguém, mas ele não chega a ser importante para o desempenho da obra total. Então vou deixar ele nem fede nem cheira. Nezuko Kamado. Nezuko é o motivo de tudo. Se não fosse por Nezuko, ela foi o motivo de Tanjiro virar um Demon Slayer. Foi o motivo de Tanjiro fazer tudo o que ele fez na obra. Tudo o que ele fazia era pensando na Nezuko. Se o Muzan tivesse a matado ou nunca tivesse ido lá na Casa dos Camados, jamais Tanjiro teria virado um Demon Slayer. E depois ela superou o Sol, coisa que nenhum Oni havia feito na história, criando assim a guerra do Castelo Infinito, já que o Muzan foi atrás dela. Muzan queria ela, Muzan não queria nenhum caçador, queria a Nezuko. E Nezuko foi a pessoa que armou a obra inteira. Para a derrota do Muzan, ela foi de fato a personagem mais importante para a construção do cenário. Porque todos os movimentos do Muzan foi pensando em Nezuko, e todos os movimentos do Tanjiro foram por Nezuko, e todos os movimentos de Buyashiki foram observando o Tanjiro e as movimentações de Muzan. Nezuko ditou o ritmo da obra, e ela é muito importante mesmo, mais qualquer Oni ou qualquer caçador que a gente falou antes. Então ela vai pra frente do Kaigaku, vai pra frente do Kokushiba e vai pra frente da Nakemi. Muito importante. Agora temos Inosuke. Inosuke é um dos 3 protagonistas da obra. Ele foi responsável por eliminar a Lua Superior 2. Ele foi um dos caras que estavam lá no distrito. E ele estava de pé na batalha final para segurar o Muzan junto com o Tanjiro. Quando o Tanjiro não conseguia mais, ele e o Zenitsu foram lá segurar o Muzan. O Inosuke é uma máquina de batalha. Ele é um cara que fez de tudo pelo Tanjiro. Fez de tudo pelos seus amigos. Ele nem precisava virar caçador de Onis. Ele não sabia nada da mãe dele. Ele não buscava vingança. Ele virou porque queria ser forte. E quando se encontrou com amigos, ele descobriu que era amizade, descobriu que era amor. E ele cresceu muito, ele soube proteger os amigos dele. E quando mais precisaram, o Inosuke estava lá para cortar a Daki. Ele estava lá dentro da mansão de Suzumi para derrotar o Kyogai. Ele estava lá quando o Tanjiro precisou dele. Ele estava lá na Montanha Taguma lutando com o Pai Aranha. Ele estava fazendo de tudo no seu máximo para ajudar o Tanjiro, o Zenitsu e todos os amigos. E na batalha final ele sobressaiu demais. Inosuke foi um monstro. Até que o Tanjiro Demon King, ele pulou para tentar segurá-lo. Apesar de não finalizar, ele tentou segurar o Tanjiro. E ele é sim um cara muito importante. Talvez não tão importante na construção quanto esses outros Onis. Mas ele sim, entra na categoria de muito importantes e atrás até do Hantengo. Agora a gente tem Zenitsu Agatsuma. Zenitsu, bom, ele é o mesmo caso do Inosuke. Sempre que precisou dele estava lá, sempre. Apesar de ser muito pela Nezuko, ele fez muito pelo Tanjiro e muito pelo Inosuke. Quando o Tanjiro não pôde lutar, ele foi lutar com o Muzan. Quando o Tanjiro precisou, ele foi em cima de Daki. Ele criou estratégia, ele criou planejamento. O Zenitsu passou pro Tanjiro uma parte de sua respiração lá na Vila dos Ferreiros para ele conseguir alcançar o Hantengo. E Tanjiro foi capaz de usar a primeira forma parcialmente para alcançar esse Oni, para conseguir derrubar ele da montanha e para conseguir gerar a situação final na Vila dos Ferreiros. Já no Castelo Infinito, ele eliminou um problema pela raiz. Ele eliminou Kaigaku, que apesar de muitos subestimarem, é uma lua superior. E no castelo ele faria diferença sim, já que ele era um caçador de trovão, ele era um caçador rápido, ele era um Oni muito rápido. Até em comparação a Hashiras marcados, o Kaigaku seria um Oni sim problemático. Ele poderia trazer problemas para alguns caçadores, ainda mais se ele se juntasse com outros Onis. O efeito em cascata do Zenitsu
é tão grande quanto o de Inosuke. Eu diria até maior pelo fato de ele ter participado indiretamente do arco da Vila dos Ferreiros. Então vou por ele aqui atrás do Rantengo e na frente do Inosuke. Kanao. Kanao eliminou a Lua Superior 2. Kanao lutou com Muzan. E Kanao salvou Tanjiro de virar demônio. São feitos que, comparados a Zenitsu e Inosuke, eu acho menos que os dois. Porque eliminar a Lua Superior 2, o Inosuke eliminou também. Lutar com o Tanjiro Demon King, bom, ali é mais mérito da Shinobu que deixou com ela do que mérito dela em si, porque ela só teve que desviar e aplicar o veneno dele. Mas na condição que aquilo tava, o Inosuke estava desviando, o Inosuke muito ferido, o Zenitsu tá desviando, a Nezuko, que nem era Demon Slayer, estava desviando. Então a Kanao tem que ser uma participação muito ativa, ela salvou muita gente a tirar os Superior 2 de jogo, mas em si, ela não tem tanto impacto geral na obra. Ela não é uma pessoa tão impactante, igual a Shinobu é, igual o Tomioka é. Ela é sim impactante, mas nem tanto. Eu vou deixar ali no importante, abaixo dos dois, porque os dois são do trio de protagonistas, mas eu vou deixar na frente do Gyo. Sabito. O Sabito é importante, mas não tanto. Bem, ele é o cara que era inspiração para o Tanjiro e para o Gyu Tomioka. Pro Tanjiro, ele ensinou a respiração concentrada, que Tanjiro não tinha dominado ainda depois do treino com Rokudaki, e fez o nosso jovem Tangerino poder ser capaz de lutar com Nis, mas ele dividia essa responsabilidade com a Makomo. Já pelo lado do Gyu Tomioka, ele foi o seu irmão, entre aspas, adotivo, que Gyu levou como herói. Salvou todo mundo na seleção, salvou Murata, salvou o próprio Gyu. Se o Sabito não existisse, provavelmente o Gyu Tomioka também não existiria e teria morrido na seleção. E Tanjiro, bom, teria demorado mais para aprender a respiração concentrada. Talvez só Makomo sozinha não teria explicado tão bem para ele, já que fisicamente ela era mais fraca que o Sabito. Talvez os ensinamentos que o Sabito passou, do modo que passou lutando, foram mais precisos que os dela. Por ajudar tanto na criação do Gyu como no aprendizado do Tanjiro, eu vou pôr o Sabito como nem fede nem cheira, mas em primeiro dessa lista por enquanto. Aoi Kanzaki. Aoi é uma pessoa muito importante na Mansão Borboleta, porque ela funciona também como médica e ela ajuda na recuperação dos caçadores. Porém, ela não é tão relevante nessa função, já que ela divide essa função com a Naho Sumi Akio. E dentro da medicina da mansão, enquanto ela estava ali, a Shinobu estava viva. E com a Shinobu viva, a medicina era sempre segura. Ela era como se fosse uma enfermeira ajudando a médica. A relevância dela em si não é tão grande como deveria. Ela deveria ser uma pessoa experiente e tal, mas ela fazia tudo na condição dela. A Aoi era uma pessoa traumatizada, uma pessoa muito ressentida, tinha medo de lutar com Nis, sendo que ela sabia usar respirações, tanto que a respiração dela é a respiração da água. Mas eu diria que ela não muda muita coisa, porque, como eu disse, no lugar dela, Sumi, a Kyo ou a Naho fariam a mesma coisa. Elas conseguiam cozinhar, elas conseguiam cuidar dos feridos, e a Aoi acabou ficando mal aproveitada nesses aspectos. Então eu vou deixar ela aqui atrás da Daki, no não muda muita coisa. Tanjiro Kamado, nosso protagonista, o cara que derrotou o Muzan com o golpe final. Sim, quem deu o golpe final foi o Tanjiro. O Tanjiro, ele toca a obra, ele é o protagonista. Ele é o cara que dominou todos os poderes da obra, é o cara que decidiu a batalha final, o cara que mais lutou na batalha final, o cara que decidiu uma luta lá no Castelo Infinito, que salvou a vida do Gil. Se não fosse pelo Tanjiro, o Gil não seguraria a casa. Se não fosse pelo Tanjiro, o Tengen teria morrido e Gyutaro e Daken estariam vivos. Se não fosse pelo Tanjiro, o Zenitsu e Inosuke teriam morrido. Se não fosse pelo Tanjiro, muitos Sashiras teriam perdido suas vidas contra o Muzan em vão. Se não fosse pelo Tanjiro, tudo teria ido de água abaixo. O seu impacto na obra é realmente considerável. Assim como a Nezuko, ele dita o ritmo. Ele, por seguir a sua intuição de irmão mais velho, ele faz o que deveria ser feito. E feitos por feitos, ele é sim mais importante até que a própria Nezuko, que dita, como eu disse, o ritmo da obra, de forma mais literal, tanto o ritmo dele como o ritmo do Rei dos Onis. Mas por feitos, o Tanjiro é sim o personagem até mais importante da obra de Demon Slayer. Shinobu Kocho. Shinobu é responsável por derrotar Doma e por envenenar Muzan junto a Tamayo e Yushiro. Esses dois feitos viram o absurdo. Ela também é responsável pela mansão da borboleta, criando medicamentos, prestando atendimentos e sendo a verdadeira médica ali no Demon Corp. Ela, de longe, é a caçadora de Onis que mais deu problema pro Muzan, já que até mesmo caçadores que deveriam morrer em batalha acabavam sobrevivendo por causa desses conhecimentos técnicos. Shinobu é de fato uma Hashira importantérrima, mais que Zenitsu, mais que Inosuke,
E ela em si criou toda a situação junto a Tamayo pra derrubar o Muzan. Ela que deixou pra canal o frasco de antídoto que foi usado no Demon King. Ela que planejou a batalha final inteira. E apesar de não ter feito o treinamento pilar, ela foi a pilar mais importante da obra de Demon Slayer. E sim, eu vou deixar ela ali, na frente até do Kaigaku, porque sem ela, Tanjiro teria morrido. Sem ela, Inosuke teria morrido. Sem ela, Zenitsu teria morrido. Sem ela, caçadores muito fortes como Mujiro e Mitsuri teriam problemas. Ela foi a base, ela criou a droga que afetou Muzan junto com Tamayo. Ela foi a pessoa que ditou o quão vívido seria Demon Corp. E por isso, atrai somente da Nezuko e do Tanjiro por enquanto. Tengen Uzui. Tengen Uzui é um Hashira importantérrimo. Ele foi o homem que nos deu as esperanças sobre poder derrotar um Oni, mesmo que parecesse impossível. Até então, quando ele chegou no distrito, o Malô Superior era um Oni imbatível, já que a gente viu que o Akaza havia feito com o Rengoku. Pra gente, o Tengen tava ferrado. Ele ia perder, ele não ia conseguir ganhar. Faziam 113 anos que o Malô Superior não caía. Então ele sim é um Hashira muito importante. Tanto que foi por causa dele que a Tamayo conseguiu a primeira amostra de Lua Superior. Amostra essa que foi muito importante para a criação da droga anti-Muzan. Então, nesse aspecto, nessa batalha, pelo Tanjiro, pelo Inosuke e pelos Zenitsu saírem vivos, ele sim é um Hashira que deu tudo, entregou tudo que podia, fez o seu máximo, sem marca do caçador nenhuma. Ele foi de extrema relevância para a criação da droga anti-Muzan, para a sobrevivência dos protagonistas e também para a criação de uma nova esperança dentro da obra. O Muzan só se desesperou e criou aquela reunião das Luas Superiores por causa de Tengen Uzui. Foi ele que gerou, de certo modo, a desconfiança do Rei dos Onis em relação aos seus próprios subordinados. Então sim, Tengen merece um importante até na frente da canal. Agora Gyomei. Gyomei, ele é um herói. Ele é um cara que a gente olha quando chega no campo de batalha e já pensa que ele vai ser o salvador da pátria. A gente olha pra ele como Mitsuri olhou pra ele. Ele é o cara que veio pra salvar. Ele é o cara que salvou a Shinobu e a Kanai. Ele é o cara que criou a caçadora, que seria a maior inimiga do Muzan no futuro. Ele foi a pessoa que impactou diretamente pro recrutamento da Kanao, que derrubou o Doma. Ele foi uma pessoa que tem um impacto recorrente na obra muito grande. Ele é um Hashira de fato importante. Mais importante até que os Kakushis, porque esse impacto dele é considerável. Ele fez um efeito cascata grande. Ele foi o cara responsável por derrubar a Lua Superior 1. Sem ele ali, a chance era zero. Não tinha como derrotar o Kokushibo sem ele. Ele salvou a vida do Sanemi, que era pra ter morrido em vários ataques do Kokushibo. Ele salvou a Mitsuri, que era pra ter morrido bem mais rápido contra o Muzan. E tudo que ele fez na obra impactou lá na frente pra derrota do Rei dos Onis. Foram feitos impressionantes. Inclusive, ele era o único Hashira que aceitou que o Buyashiki iria fazer o que fez. Ele foi o maior homem de confiança do Buyashiki dentre os Hashiras. E isso fez dele um pilar exemplar, o líder dos caçadores de Onis, tirando, lógico, o Kagaya. Então eu vou deixar ele ali, simplesmente, no personagem muito importante, atrás, óbvio, do trio de protagonistas e de Onis como Kokushibo, Rantengo, Nakimi e Kaigaku. Gil Tomioka. Esse aqui é muito questionável porque o Gil foi o cara que trouxe o Tanjiro pra Demon Corp. Ele foi um cara que prestou o suporte pros Hashiras na luta final e ainda lutou com o Muzan de frente com a espada quebrada. Ele é um dos principais responsáveis pela queda do Akaza no Castelo Infinito. Ele é o cara que derrotou o Rui e evitou a morte do Tanjiro. Muito mais que um Kakushi, muito mais até que o Tengen, mais que Inosuke, mais que Zenitsu. Ele foi um cara que criou mais ou menos a jornada do Tanjiro. Ele que orientou ele a ir atrás da respiração da água. Ele que orientou ele a buscar o Orokudaki. Esse simples feito de não matar a Nezuko, coisa que qualquer Hashira, tirando talvez a Mitsuri, teria feito sem hesitar. A Nezuko teria morrido se fosse qualquer um além do Gil. O Gil foi um cara que pôs a vida em risco pelo Tanjiro e pela Nezuko. E só por isso ele é muito importante. Ele criou a obra junto com eles. E por isso eu coloco ele até acima do Kaigaku. Tamayo, a pessoa que conviveu com Muzan, a pessoa que conheceu Yoriichi e cumpriu o que prometeu com ele. Ela prometeu para Yoriichi que derrotaria o Muzan junto a ele, cumpriria seus planos. Ela fez isso da forma mais maestral, mais elogiável e mais impactante possível. Junto a Shinobu, as duas juntas criaram uma máquina de destruir o Muzan, criaram uma droga perfeita, uma droga feita para destruir o Rei dos Onis. Sem elas, seria impossível derrotar o Muzan.
A Tamayo, ela é muito importante. Ela buscou, desde sua primeira aparição até o final da obra, uma maneira de derrotar o Muzan. Ela foi e sempre será a maior pedra no sapato do Rei dos Onis. Ela foi o que Orochi deixou como uma verdadeira bomba para o Muzan. E ela foi o que Orochi pegou de melhor naquela batalha. Um pequeno ato do maior caçador da história gerou Tamayo. E essa Tamayo gerou a queda do Muzan. Então Tamayo fica assim acima de Shinobu, fica acima de Tomioka, fica acima de Kaigaku, fica acima de Nakimi, fica acima de Kokushibo, fica acima de Hantengo, fica acima de Zenitsu, fica acima de Inosuke e fica acima de Gyomei. Ela é uma verdadeira monstro dentro da obra. Ela derrotou indiretamente o Rei dos Onis. Então tá aqui, atrás da Nemi. Sanemi Shinazugawa. Ele é sim de fato importante, mas os seus feitos em si não são grandiosos. Ele ajudou na batalha com a Superior 1, ajudou na batalha com o Zafrons, que ficou até o final junto com o Gyomei, junto com o Gil, junto com o Tanjiro, mas ele não tem um impacto grande de, um efeito cascata, que ele fez uma ação e gerou outra e gerou uma derrota do Muzan. Não. Ele, na verdade, iria morrer de frente com o Kokushibo. Se não fosse pelo Gyomei, ele teria sido morto naquele momento. Então, Sanemi é importante, é um Hashira muito poderoso, é um Hashira que criou muita coisa na obra, e eu pensei muito mesmo, e eu acho que o Sanemi tem uma participação parecida com a do Akaza e do Doma. Ele é muito mal aproveitado em alguns aspectos. A história dele é meio curta, é contada de uma maneira meio estranha, né? Meia batalha que, ele ganha no final, mas se contar o impacto dele comparado a alguém como Tengen, como Kanao, com o próprio Gyoko, que gerou a Velos Ferreiros, que gerou o Castelo Infinito, o Sanemi acabou ficando pra trás. Então ele nem fede nem cheira, e eu colocaria ele ali, atrás da Kanai e do lado do Doma. Obanai Guro. Obanai fez diferença só na batalha final. Só. Treinamento pilar, lá no distrito ele chegou atrasado. O Obanai não é um cara que impactou tanto assim. Contra o Muzan, ele foi importante para segurar o Rei dos Onis e salvar o Tanjiro. Salvou depois que o Tanjiro chegou no seu limite. Mas ele em si não é um personagem assim tão impactante. Ele não consegue mudar tanta coisa assim na obra. O que ele fez, os feitos dele, qualquer Hashira tiveram feitos muito parecidos, tipo salvar o Tanjiro. A Mitsuri salvou o Tanjiro, o Muichiro salvou o Tanjiro. O Gyomei salvou o Tanjiro, o Sanemi salvou o Tanjiro, o Gil salvou o Tanjiro, o Rengoku salvou o Tanjiro. Então o Obanai em si, ele não foi exatamente uma pedra pro Muzan, porque o Muzan podia matar ele a qualquer momento, o Tanjiro foi a verdadeira pedra ali. Eu diria ali que não fica nem fede nem cheira, porque ele realmente ajudou contra o Muzan, mas atrás de todos por enquanto. Rengoku e opinião polêmica. Rengoku apareceu durante um arco pra gente, vamos lá. O Trem Infinito. Ele não foi assim tão impactante contra o Eno, porque ele dormiu. E ele teria morrido se o trio de protagonistas e a Nezuko não estivesse lá. E contra o Akaza, tudo bem, ele salvou o Tanjiro, salvou o Inosuke, salvou a Nezuko, salvou o Zenitsu. Mas como eu disse, todos os pilares fizeram isso. E o Rengoku não trouxe informação nenhuma de importância para Demon Corp. Ele podia ter dado mais conversa pro Akaza, podia ter perguntado mais coisas, podia ter tirado informações igual a Kanai fez. Mas o Rengoku não fez isso, ele só protegeu e não mudou muita coisa. Ah, mas ele salvou o trem cheio de pessoas. Cara, o Tengen lutou com uma lua superior, matou a lua superior e protegeu uma parte do distrito. Não morreu tantas pessoas no distrito como deveriam morrer. O Tengen salvou muita gente. O Muichiro salvou uma vila inteira. A Mitsuri salvou uma vila inteira. Salvar pessoas em Demon Slayer é a obrigação do Hashira. É o que ele nasceu pra fazer. O Gil salvou muitas pessoas. Até mesmo a Nezuko, que é o Oni, salvou muitas pessoas. Até mais que o Rengoku. Então o Rengoku ele é aquele cara que, pela participação, pelo mau aproveitamento, pela negligência em cima dele, a morte rápida, a morte impactante, mas muito rápida, pouco desenvolvimento, até uma certa forçação do roteiro em pôr ele em momentos impactantes onde não era pra ele estar ali, é de certo modo um cara que não muda muita coisa. Então vou deixar ele ali, não muda quase nada, e atrás até da Daki. Muichiro Tokito. Bom, Muichiro derrotou uma lua superior sozinho, mas na segunda luta dele, ele não foi capaz de superar o Kokushibo. Ele acabou morrendo naquele combate. Mas ainda naquele combate com o Kokushibo, ele criou uma lâmina vermelha. E essa lâmina vermelha foi um dos pilares, uma das coisas mais importantes para a derrota da lua superior. Ele criou a lâmina vermelha, atingiu o mundo transparente e foi o primeiro golpe realmente direto que afetou com dor a lua superior 1. Então Muichiro é sim importante, foi um cara que desequilibrou no castelo, porque ele pôde fazer que Gyomei e Sanemi conseguissem a vitória ali,
Ele é um cara que derrotou uma Lua Superior sozinho, então ele eliminou um dos Kizoku superiores sozinho, sem a ajuda de ninguém que era caçador de Onis, só de alguns ferreiros, e pôde sim causar desequilíbrios grandes na obra. Se não fosse por ele na Vila dos Ferreiros, a vila teria caído. Se não fosse por ele no castelo, todo mundo teria morrido. Então vou deixar ele no importante, mas na frente de todos, até agora. Mitsuri Karoji. Mitsuri tem sim feitos consideráveis. Ela protegeu o Tanjiro, protegeu o Genya, protegeu a Nezuko lá na Vila dos Ferreiros e pôde lutar com o Tengu. Despertou sua marca e conseguiu segurar até o amanhecer. Mas a Mitsuri, na batalha final e contra a Nakimi no castelo, não foi a pessoa mais útil do mundo. Foi muito complicada a participação dela. Eu diria que ela é sim importante, é uma Hashira que fez feitos consideráveis. Afinal, ela é uma Hashira, ela não morreu cedo, ela teve participação grande na obra. Mas se comparado até mesmo com o Banai, que participou ativamente da batalha final, lutou com o Rei dos Oni de forma bem ativa, a Mitsuri acabou ferida rápido, ficando fora de combate. Então deixaria ela pelo feito na Vila dos Ferreiros, e nem fede nem cheira, mas ainda atrás do Banai por tudo que eles fizeram no castelo. Yoriki Tsugikuni, o cara que introduziu a Demon Corp inteira na história, as respirações. O cara responsável pela base, pela respiração do sol, a respiração que gerou todas as outras. O cara que levou sua respiração através de Sumiyoshi para Tanjiro. A respiração que gerou uma oportunidade de enfrentar Muzan de frente. A respiração que foi passada junto ao mundo transparente, que Tanjiro introduziu Tanjiro, que pôde usar para derrotar a casa, que pôde usar para enfrentar o Muzan. Ele é o cara que teve a base dos poderes do Demon Slayer. Ele é o cara que chegou mais perto de matar o Muzan. O impacto de Yorite na obra é gigantesco. É um impacto que tornou possível a derrota do Muzan. Ele que gerou tudo que foi capaz de derrubar o Rei dos Onis. E por tudo isso, ele vai ficar ali, na frente até mesmo da Nezuko, ao lado de Tanjiro, porque ao contrário dele, o Tanjiro derrotou o Rei dos Onis. Já o Yorite acabou falhando no final. Muzan Kibutsuji, o Rei dos Onis. Bom, esse aqui é obviamente o vilão principal. Ele é o cara mais importante da obra. Sem Muzan Kibutsuji, não teríamos Nezuko, não teríamos Yorite, não teríamos Tamayo, não teríamos ninguém. Ele é o vilão. Ele é o cara que tornou o verso possível. Ele é o cara que manipulou personagens para gerar todas as situações da obra. Ele é de fato o personagem mais importante. E por isso ele vai ficar na frente do Tanjiro. Tanjiro Demon King. Eu quis colocar essa versão do Tanjiro aqui, diferente da outra, porque essa versão do Tanjiro, ela simplesmente não muda muita coisa. A autora fez ela pra não matar o Tanjiro. É simples, não tem muito o que dizer. Ele não tem feitos consideráveis, já que ele estava em conflito, e apesar de ser dito como um Oni mais forte que o Muzan por ter o Kekijutsu dele, por ter a respiração do sol, por ter o mesmo poder físico, aspectos físicos do Rei dos Onis, por ter o mundo transparente, por ter a marca do caçador, por ter o estado altruísta, por ter a lâmina vermelha, né, caso fosse enfrentar Onis, o Tanjiro seria o maior dentre os reis dos Onis. Mas ele não muda muita coisa. Como eu disse antes, ele não é um cara que tem tanto impacto. Eu não vou deixar como inútil, já que ele evitou um final trágico com o Tanjiro morrendo. Mas ele não muda muita coisa, então atrás da outra. Bom galera, acabei de descobrir que passou já 40 minutos de vídeo, eu conversei bastante. É que eu também não tô acostumado a fazer vídeo sem roteiro, eu gosto bastante de falar de Kimetsu, então ficou um vídeo realmente grande. Eu resolvi cortar agora e não continuar fazendo todos os personagens, porque ia dar horas e horas de vídeo, e eu acho que ia acabar quebrando a frequência do canal e atrapalhar algumas coisas. Então eu vou parar por aqui, e a tier list final com os personagens que eu não avaliei, que eu não falei aqui pra vocês, eu reavaliei eles individualmente agora rápido aqui, e coloquei na posição que eu achei que era mais ideal pra eles. E o rank ficou exatamente assim. Essa tier list aqui eu vou deixar aqui nos comentários pra quem quiser fazer e fazer sua versão também, já que é uma coisa muito mais pessoal, onde você escolhe qual vai ser o personagem que teve mais importância na sua visão na obra. É uma análise muito mais individual, é uma coisa muito difícil você levar pro público geral e dizer, ah, esse aqui é mais importante por vários motivos, porque pra mim, por exemplo, a Shinobu tem um impacto muito considerável, mas para outras pessoas o Gil tem um impacto maior. Então é sempre bem variável, é uma discussão bem legal. Eu vou deixar a tier list nos comentários, novamente reforçando isso. Pra quem quiser fazer, faz lá, não xinga aqui nos comentários nem nada, deixa sua opinião aqui nos comentários também se quiser. Ative aqui as notificações pra não perder nenhum vídeo. E no mais, obrigado por chegar até aqui, te vejo no próximo vídeo, um beijo, um abraço e falou!